Vamos voltar aqui para a punição. No final do século XVIII, com o aumento da riqueza e crescimento demográfico, o alvo principal da ilegalidade popular passa dos direitos para os bens. A burguesia, que era indiferente à ilegalidade de direitos, começa a se incomodar quando vê atingidos seus direitos de propriedade. A ilegalidade dos direitos, que muitas vezes assegurava a sobrevivência dos mais despojados, tende, com o novo estatuto da propriedade, a tornar-se uma ilegalidade de bens. Seria necessário então puni-las. A maneira pela qual a riqueza tende a investir nas mercadorias e nas máquinas supõe uma intolerância sistemática e armada à ilegalidade. E quando eu uso aqui o termo, acho que o Foucault ele só usa sendo um pouco técnico. Agora, uma vez o termo ilegalismo, que é naquele momento que eu passei para vocês. Todos os outros ele usa ilegalidade. O professor Márcio, nesse texto que fala, ele tenta dizer que a tradução nossa é que não foi precisa, às vezes, ilegalismo e ilegalidade, e ele tenta corrigir isso aí. Quando ele fala ilegalidade, às vezes ele está querendo falar, na verdade, legalismo, mas é porque, né, pela tradução acabou saindo, não que é uma tradução ruim essa aqui, essa é uma tradução muito boa, a que eles indicam no edital e que eu usei para preparar a aula, mas que há essa filigrana, essa questão de legalismo, os caras tolerado passa para ilegalidade. Vamos lá. Segundo Foucault, é portanto necessário controlar e purificar todas essas práticas ilícitas, essas práticas contra a propriedade burguesa, né? É preciso que as infrações sejam bem definidas e punidas com segurança, que nessa massa de irregularidades toleradas e sancionadas de maneira descontínua, com ostentação sem igual, seja determinado que é infração intolerável e que lhe seja infligido um castigo de que ela não poderá escapar. Com as novas formas de acumulação do capital, de relações de produção e de estatuto jurídico da propriedade, todas as práticas populares que se classificaram, seja numa forma silenciosa, cotidiana, tolerada, seja numa forma violenta, na ilegalidade dos direitos, são desviadas à força para a ilegalidade dos bens. O que está em jogo na reforma penal do século XVIII é, na verdade, uma reestruturação na gestão das infrações. A economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. Divisão esta que corresponde a uma divisão de classes, burguesia contra proletariado. Cada uma se identifica com um tipo dessas ilegalidades. Essa redistribuição das ilegalidades refletiu até numa especialização do aparato judiciário. Vamos ver aqui o que ele fala. Para as ilegalidades de bens, como roubo, os tribunais ordinários e os castigos. Para as ilegalidades de direitos, fraudes, evasões fiscais, crimes tributários, jurisdições especiais com transações, acomodações, multas atenuadas, etc. Em apartadas... É interessante. Não, mas isso aqui é no bojo da reforma humanista. Você entende? Esse desde o século XVIII eles estão, no final do século XVIII eles defendem isso. Eu acho que, em apartada síntese, a reforma penal nasceu no ponto de junção entre a luta contra o superpoder do soberano, claro, né? Eles estavam, não podemos esquecer que a Revolução Francesa, né, o Iluminismo, visava, né, também acabar com esse poder excessivo do soberano. Vamos falar que era uma coisa boa. O que é pior eu não sei, mas vamos falar que era. E a luta contra o infrapoder das ilegalidades conquistadas e toleradas. Junto com a vontade de tirar o rei, também tem essa vontade, né, de não tolerar mais, vamos dizer aqui, daí que está falando do aparelho jurídico, essas ilegalidades de bens. Tá? A luta pela delimitação do poder de punir se articula diretamente com a exigência burguesa
de submeter a ilegalidade popular a um controle mais estrito e mais constante. Compreende-se que a crítica do suplício tenha tido tanta importância na reforma penal, pois era uma figura onde se uniam de modo visível o poder ilimitado soberano e a ilegalidade sempre desperta do povo. Portanto, a denominada humanidade das penas é a regra fundamental que se deu a um regime de punições que deveria fixar ao poder soberano e à ilegalidade popular. No plano mais estritamente sociopolítico, Foucault parece sugerir, claramente a tese de que a reforma humanista do direito penal, quase contemporânea da Revolução Francesa de 1789, esteja a serviço dos interesses da burguesia europeia, que não por acaso está afirmando seu papel hegemônico naquela época. Há por isso um modo diverso de reprimir firmemente a violação dos bens, típicos da plebe, das violações dos direitos, peculiar da casta burguesa. O que leva o autor a afirmar que um sistema penal deve ser concebido como um instrumento para gerir diferencialmente as ilegalidades, não para suprimi-las a todas. Em suma, os principais objetivos da reforma penal do século XVIII são, ao mesmo tempo, constituir uma nova economia e uma nova tecnologia do poder de punir. O castigo penal detém, portanto, uma função generalizada, coextensiva ao corpo social e a cada um de seus elementos. E aqui se põe o problema da medida e da economia do poder punitivo. O criminoso, no contexto da reforma humanista, no contexto histórico da reforma humanista, é entendido como aquele que rompe as regras do contrato social. Não é mais o inimigo do rei. É aquele que rompe com as regras do contrato social, atacando, portanto, a sociedade como um todo. Ou seja, o infrator se torna um inimigo comum. Surge assim o direito de punir, que se desloca da vingança do soberano para a defesa da sociedade. Lembra um pouco o direito penal do inimigo, mas ele não faz essa afirmação. Contudo, esse direito de punir não é absoluto. Não era o suplício. E desse pressuposto nasce o princípio da moderação das penas. Esse princípio é elucidado, então ficou o princípio da moderação das penas. Mesmo quando se trata de castigar o inimigo do corpo social, é necessário que essa punição seja humana, espelhando a racionalidade do homem moderno. É também necessário que sejam controlados os efeitos do poder. Segundo Foucault, essa racionalidade econômica é que deve medir a pena e prescrever técnicas ajustadas. Humanidade é um nome respeitoso dado a essa economia e a seus cálculos minuciosos. Em outras palavras, é necessário que a suavidade da instrução processual e das penas se concilie com a certeza de um castigo pronto e exemplar, e que a sociedade encontre a maior segurança possível nesse novo sistema punitivo, para a liberdade e a humanidade. Igualmente, para ser útil, a punição deve ter como objetivo as consequências do crime. Isto é, deve estancar a desordem que o delito produz no corpo social. Isso significa que a pena deve ser calculada não em função do crime praticado, mas de sua possível repetição. Punir será então uma arte dos efeitos, mais que opor a enormidade da pena, a enormidade da falta, é preciso ajustar uma a outra, as duas séries que seguem o crime, seus próprios efeitos e os da pena. O que ele quer dizer com isso? Que é preciso punir exatamente o suficiente para impedir a repetição criminosa. A prevenção é, portanto, o princípio dessa nova economia do poder de punir.
além de servir como medida das suas justas proporções. Surge então uma nova linguagem, universal e generalizada do punir. Nesse ponto da obra, apresenta 6 regras principais que balizam esse novo poder de punir, esse novo poder engendrado aí pelos reformistas, né? A primeira dessas regras é a regra da quantidade mínima. Valendo-se das palavras de Beccaria, o autor a define. Para que o castigo produza o efeito que se deve esperar dele, basta que o mal que causa ultrapasse o bem que o culpado retirou do crime. Como a pena deve ter um efeito preventivo, é necessário que se aplique ao culpado um dano levemente, não desproporcionalmente, levemente maior que a vantagem que o delito lhe proporcionaria, ou seja, um dano levemente maior. Segunda regra, essa primeira regra é da quantidade mínima, podemos dizer de pena, né? Segunda regra, regra da idealidade suficiente. Não é mais o caso de sustentar o suplício, porque é melhor mostrar a ideia, representação simbólica da pena sobre o condenado, do que impingir sofrimento físico ao seu corpo. É a representação da pena que deve ser maximizada, e não sua realidade corpórea. Terceira regra, regra dos efeitos colaterais. É a mesma ideia da prevenção geral, ou seja, a pena deve ter efeitos mais intensos naqueles que não cometeram o delito, isto é, os meios escolhidos para punir causarão no espírito do povo a impressão mais eficaz e duradoura, e ao mesmo tempo a menos cruel sobre o corpo do condenado. Quarta regra, regra da certeza perfeita. É a certeza da punição. Quem cometeu um delito deve de antemão saber que será punido por isso. Que nenhum crime cometido escapa ao olhar dos que têm que fazer justiça, pois nada torna mais frágil a legislação do que a esperança da impunidade. Abolindo-se também a possibilidade de perdão tradicionalmente reivindicada pelos soberanos, pelos reis. Além disso, é preciso que os processos e as leis não sejam mais secretos, e que por todos sejam conhecidos os fundamentos da condenação ou da absolvição do réu. Quinta regra, regra da verdade comum. Prega o abandono do antigo sistema das provas legais, daquelas provas tarifárias, do uso da tortura, da extorsão da confissão, haja vista a necessidade de uma demonstração da lógica da existência do delito, estruturalmente análoga à metodologia da demonstração matemática. O que ele quer dizer com isso? Como uma verdade matemática, a verdade do crime só poderá ser admitida uma vez inteiramente comprovada. Segue-se que até a demonstração final do seu crime, isso Foucault escreveu, o acusado deve ser reputado inocente. Sexta regra, regra da especificação ideal. É a que diz que todas as infrações têm que ser qualificadas, têm que ser classificadas e reunidas em espécies que não deixem escapar nenhuma ilegalidade. Como se faz isso? É necessário um código que seja suficientemente preciso para cada tipo de infração, para que cada tipo de infração possa estar claramente presente nele. Nada mais é do que a necessidade, e aqui que surge nessa cultura da codificação, necessidade de um código exaustivo que deixe claro os crimes e as respectivas penas. Dessa última regra, da especificação ideal, Foucault constata que, ao mesmo tempo em que é imperiosa uma classificação paralela dos crimes e dos castigos, das penas, há necessidade de uma individualização das penas em conformidade com as características singulares de cada criminoso. Aqui é interessante. A ideia de um mesmo castigo não tem a mesma força para todos. Por exemplo, o rico não teme a multa. E o outro exemplo que ele dá, Foucault, é tão pouco a infâmia assustadora para quem já está exposto a ela. Essa última passagem da individualização das penas já foi cobrada, eu anotei aqui para falar para vocês, no
na prova do último concurso da Defensoria Pública aqui de São Paulo. Uma das questões objetivas dos testes foi exatamente essa questão da individualização das penas. Nesse ponto aqui da individualização das penas, a noção de reincidência ganha nova roupagem, podendo inclusive mudar a pena do condenado. Olha que interessante. E aqui cito o relevante trecho da obra. Através da reincidência, não se visa o autor de um fato definido pela lei, mas o sujeito delinquente, uma certa vontade que manifesta seu caráter intrinsecamente criminoso. Em suma, a chamada humanização das penas do século XVIII, ou reforma humanista, direito penal, implica num deslocamento do poder de aplicação do poder de punir. Seu objeto não é mais o corpo, mas a alma do condenado. O projeto político por trás da reforma propicia uma nova tecnologia punitiva, uma nova relação de poder, em que não se leva em consideração apenas o crime em si, mas o criminoso como indivíduo a ser considerado segundo critérios específicos, de acordo com a sua delinquência ou grau de periculosidade. É inserido no âmbito do direito penal, quer dizer, elementos extrapenais. Agora vamos para o capítulo 2 dessa segunda parte da punição, chama a mitigação das penas. A arte de punir deve, portanto, repousar sobre toda uma tecnologia da representação. Encontrar para um crime o castigo que convenha, encontrar a desvantagem cuja ideia seja tal que torne definitivamente sem atração a ideia de um delito. Ou seja, que você não consegue se oferir vantagens, a punição por cometimento de um delito é maior do que a vantagem de cometer esse crime. Para esse mecanismo punitivo, que trabalha com a representação ideal da pena, para que ele funcione corretamente, Foucault estabelece 6 condições. Vou citar cada uma delas agora. Primeira condição, que essa representação funcione direitinho, que o poder punitivo seja o menos arbitrário possível. Nitidamente, né? Vai de encontro, né, ao poder do soberano, a arbitrariedade do poder do monarca. Assim, a punição tem que ser ideal e analógica. Ideal, pois a punição deve ser transparente ao crime que sanciona. Para quem a contempla, ela será infalivelmente o sinal do crime que a castiga. Para quem sonha com o crime, a simples ideia do delito despertará o sinal punitivo. E analógica, porque o poder que pune não deve aparecer, deve necessariamente estar escondido. A diferença entre o suplício, a execução da pena, e o suplício. O processo é público, depois dessa reforma, mas a execução da pena não tem essa necessidade, porque a representação, a ideia da pena é maior do que a necessidade de mostrar a pessoa sendo punida. Em outros termos, nada mais é do que a expressão do princípio da comunicação simbólica entre o delito e o castigo. Que o castigo decorra do crime, que a lei pareça ser uma necessidade das coisas, e que o poder haja mascarando-se sob a força suave da natureza. É como, o que ele quer dizer com isso, e acho que é interessante, é como se do delito naturalmente já vem a ideia do castigo, é tornar essa coisa natural para a pessoa. Se você é natural que se eu cometer um crime eu seja punido, é essa a ideia que tem que ser mascarada. Segunda condição, que seja diminuído o desejo que torna o crime atraente, ao mesmo tempo em que se aumenta o temor da certeza punitiva. É fazer com que a representação da pena e de suas desvantagens seja mais viva no corpo social que a ideia do crime com seus prazeres. Terceira condição,
é a necessidade de uma modulação temporal da punição. Isso aqui é interessante. A pena não deve ser definitiva, deve possuir um termo final. Por isso, o papel de duração do castigo deve estar associado ao tipo de delito cometido. Quarta condição. A pena deve possuir um caráter de prevenção geral, isto é, que os castigos possam ser vistos como uma retribuição que o culpado faz a cada um de seus concidadãos pelo crime que lesou a todos. Que é a questão do infrator como uma pessoa que descumpre o contrato social e é, né, o inimigo da sociedade. Por essa razão, os reformadores propunham as obras públicas, né, essa questão do caráter geral, que deve ser visível a todos, da prevenção geral. Eles propunham as obras públicas como uma das melhores punições possíveis. Por quê? Porque há interesse coletivo na pena do condenado, ou seja, se ele está fazendo uma rodovia, tem interesse público nisso. Além do que, ao ser visível a punição, ela é passível de controle. Quinta condição é a punição pública, a visibilidade dos castigos, que reforça a codificação penal. A cerimônia do castigo reforça no corpo social a ligação entre a ideia do crime e a ideia de pena. Além disso, a duração que torna o castigo eficaz para o culpado também é útil para os espectadores. Sexta condição e última aqui, para que se repousa essa que trabalha com essa ideia de representação ideal da pena. Tá? Sexta condição é apagar qualquer traço de sucesso do crime. Se a cerimônia punitiva foi bem realizada, o crime só poderá aparecer como uma desgraça, um malfeitor, como um inimigo a quem se reensina a vida social. Ou seja, aloca-se no ideário coletivo sinais e obstáculos que impedem o desejo do crime pelo receio calculado do castigo. Superadas essas condições, Foucault demonstra que a utilização da prisão como forma geral de castigo nunca é apresentada nesses projetos de penas específicas, visíveis e eloquentes. Olha que interessante para os reformistas, pois a ideia de uma reclusão penal é duramente criticada pelos reformistas. Primeiro, porque seria incapaz de responder à especificidade dos crimes. Depois, porque é desprovida de efeito sobre o público. Também, porque era cara, né, você manter uma prisão seria cara, e manteria os condenados na ociosidade. Por fim, só porque eles não, os reformistas, não sugerem a prisão. Porque o fato de privar um homem da sua liberdade seria um exercício de pura tirania. Ou seja, a prisão seria totalmente compatível com essa técnica de pena-efeito, da pena-representação, da pena-função geral. Foucault, da mesma forma que a gente fica chocado, né, com a constatação de que os reformistas do século XVIII são contra a pena de prisão. Todavia, diz Foucault, em menos de 20 anos, o princípio tão claramente formulado na Constituinte de penas específicas, ajustadas e eficazes, que formassem cada caso, tornou-se a lei de detenção para qualquer infração pouco importante. E ele cita aqui o exemplo do Código francês. Com o advento do Código Penal francês de 1810, a prisão ocupa quase todo o campo das punições possíveis. Para Foucault, trata-se de uma materialidade totalmente diferente, uma física do poder totalmente diferente, uma maneira de investigar o corpo totalmente diferente. A diversidade de penas, né, tão solenemente prometida, reduz-se finalmente a essa penalidade uniforme e melancólica que é a detenção. Assevera o autor o quão surpreendente foi essa disseminação da penalidade de prisão. Por que foi surpreendente isso? Porque a prisão não era, como se imagina, um castigo que já estivesse solidamente instalado no sistema penal. Na realidade, a prisão tinha apenas uma posição restrita e marginal no sistema de penas. A prisão, como forma de punição, era ainda mais desqualificada, porque estava na prática diretamente ligado ao arbítrio real e aos excessos do poder soberano. Olha que interessante.
que a utilizava de maneira indeterminada e as mais ilegalidade. A prisão era associada com o excesso do poder do rei, porque ele a qualquer momento podia pegar, mandar um dos seus guardas ir lá e prender a pessoa, e essa ideia era associada à prisão. Também muitos outros a rejeitavam, que seria uma forma de punição aos que ainda não estavam condenados. Olha que interessante. Você prender a pessoa por uma pessoa que ele não estava condenado, além de atentar contra o princípio da individualização da pena. Como, diante desse quadro que eu expus para vocês, Foucault se pergunta, né, nesse ponto do texto, como pôde então a detenção ter se tornado uma das formas mais gerais da punição? Da explicação mais frequente que ele acha aqui é a formação, durante a época clássica, de alguns grandes modelos de encarceramento punitivo. Ele vai agora, eu vou citar alguns modelos, e o desenvolvimento deles. O mais antigo desses modelos é o Hausflus de Amsterdã, aberto em 1596. Uma prisão. Tá? Seu funcionamento obedecia a 3 grandes princípios. A duração das penas podia ser determinada pela própria administração, de acordo com o comportamento do prisioneiro, e de acordo com o comportamento do prisioneiro, uma delas. Prisão, a duração podia variar de acordo com o comportamento, a privação, né? Liberdade. O trabalho era obrigatório, feito em comum. E pelo trabalho feito, os prisioneiros recebiam um salário. Enfim, havia um horário estrito, um sistema de proibições e de obrigações, uma vigilância contínua. Todo um jogo de meios para atrair para o bem e desviar do mal, que enquadrava os detentos no dia a dia. Um outro exemplo que ele cita aqui de prisão é a cadeia de Gandhi, GAND, criada em 1775 na Bélgica. Essa cadeia organizou o trabalho do condenado em torno de imperativos econômicos, em razão da ociosidade ser a causa maior da maior parte dos crimes. Sendo assim, a obrigatoriedade do trabalho permitia ao detento melhorar seu destino durante e depois da prisão. Tá? Interessante, né, o tratamento que o detento tinha, né? Ele tinha que ser curado, né? Tinha que ser treinado. E essa evolução, né, de um modelo para o outro aqui, é o que o autor chama de... E essa é uma palavra importante na literatura Foucaultiana, que é a reconstrução do homo economicus. Não sei se já ouviram falar isso aí. Reconstrução do homo economicus, que exclui a utilização de penas muito curtas por tornar inútil a aprendizagem do detento. Temos homo sapiens, né? Temos homo economicus, que evolui, né, à medida que a sociedade capitalista se transforma. Exclui a utilização de penas muito curtas por tornar inútil a aprendizagem do detento. Logo, a duração da pena só tem sentido em relação a uma possível correção, concomitantemente a uma utilização econômica do criminoso corrigido. Foucault apresenta então alguns modelos de prisão que acrescentam algumas condições além do princípio do trabalho. Ele cita 2 exemplos aqui. Esses 2 primeiros exemplos, o modelo de Hausflus de Amsterdã e o Gandhi, é o que ele vai chamar depois para frente de modelo Flamengo. Esse próximo modelo inglês que eu vou falar, e depois o modelo americano ou da Filadélfia. O modelo inglês acrescenta como condição essencial para a correção o isolamento. Esse é o diferencial. Em um desses aqui eles eram isolados, os presos. O modelo inglês é isolado, é isso que é o condenado, escapando das más influências, pode redescobrir no fundo da sua consciência a voz do bem. A cela torna-se um instrumento por meio do qual se pode reconstruir ao mesmo tempo o homo economicus, que esse homem treinado aí para sua melhor utilização econômica, né, para sua força de trabalho, e a moralidade do indivíduo, reconstruir tanto o homo economicus quanto a sua moralidade, a cela, tá? É o instrumento da construção dessas 2 coisas.
Em outras palavras, a finalidade do encarceramento era transformar a alma e o comportamento do detento. O mais famoso defendia o trabalho obrigatório em oficinas para custeio das despesas da prisão, mas também almejava uma retribuição individual aos prisioneiros, para assegurar sua reinserção moral e material no mundo estrito da economia. A reinserção social do detento é o quê? Inserido ele no consumo. A vida é então repartida de acordo com um horário absolutamente estrito, sob uma vigilância ininterrupta. O confinamento solitário não é total, não é total como era no modelo inglês, é apenas para certos detentos que merecem uma punição especial, né? O RDD. Como em Gandhi, a duração do encarceramento pode variar de acordo com o comportamento do detento. Acabando já aqui também. Como seria a infância e juventude? É de acordo com a conduta do... Ah, sim, você muda... Mas... Ele não tem um tempo, o juiz não vai determinar um tempo máximo. A lei determina, mas o juiz fala 6 meses, de acordo com a conduta dele, ele pode sair ou ficar mais. Vai mudando, né, a espécie da medida socioeducativa aplicada. Mas aqui, eu não vou nem tão longe que nem você. Exato, a progressão de pena. Eu vou chegar aqui, mais pra frente eu vou falar. O preso, para progredir, hoje necessita de um documento feito por um psicólogo que chama atestado de comportamento carcerário, relatório psicossocial, além do atestado de comportamento carcerário. Pode variar o encarceramento. É que aqui a gente está falando sim da pena, e é nesse ponto você está corretíssimo. A pena acaba-se antes, conforme o comportamento. Aqui a gente está falando de regimes, mas assim... Mas o regime... Até na questão do regime, o preso ele sabe qual o tempo que ele vai requerer. Então, você negar. Não, mas é aí que tá, isso que eu estou tentando te falar. 1/6 da pena, legal. Agora, né, 2/5 para hediondo. Agora é o seguinte, não depende só, esse é um requisito objetivo, você tem um requisito subjetivo, quem vai falar é quem? O diretor da penitenciária, que faz o ACC, e o psicólogo, que faz o relatório psicossocial. E o juiz vai aceitar? Exato. Agora, quando vem lá, mau comportamento carcerário, ó. Às vezes até bom comportamento, a gente dá uma... Então, mas assim, isso aqui é um traço, né, dessas... A gente vai ver isso mais pra frente, porque exatamente, né, esse tipo de atuação de atores extrajudiciais aqui, né, de elementos extrajudiciais no direito, você entende? Isso é um modelo, é um sistema de poder isso aí. Dentro desse modelo, do modelo da Filadélfia, né, que ele estava falando, Foucault trata especificamente da prisão Walnut Street, que era na cidade da Filadélfia, que adotava o princípio da não publicidade da execução da pena. Se a condenação e o que a motivou deve ser conhecido por toda a execução, em compensação deve ser feita em segredo. Além disso, a certeza de que atrás dos muros o detento cumprir sua pena deve ser suficiente para constituir um exemplo. Terminados aqueles espetáculos de ruas criados pela lei de 1786, quando depois acerta condenados a obras públicas a executar nas cidades ou estradas. Porém, o mais importante, sem dúvida, é que esse controle e essa transformação do comportamento são acompanhados da formação de um saber dos indivíduos. Durante todo o tempo da detenção, o comportamento do condenado será notado dia por dia, e os inspetores que visitam a prisão toda semana deverão tomar conhecimento da conduta de cada um e designar aqueles para os quais será pedida a graça. Ou seja, organiza-se todo um saber individualizante que toma como campo de referência não tanto o crime cometido, mas a virtualidade de perigos contida no indivíduo e que se manifesta no comportamento observado cotidianamente. A pena, a prisão, funciona aí como um aparelho do saber. Entre este aparelho punitivo proposto pelos modelos flamengos, inglês e americano, e todos os castigos imaginados pelos reformadores, pode-se estabelecer alguns pontos de convergência e disparidades. Tá? Aqui ele está comparando aqueles regras que eu passei para vocês aqui, estabelecidas pelos reformistas, e esses pontos e essas características desses modelos prisionais aqui, tá?
Em relação aos pontos de convergência, em primeiro lugar, o autor cita o retorno temporal da punição, isto é, não se pune, portanto, para apagar um crime, mas para transformar um culpado. O castigo deve levar em si uma certa técnica corretiva. Conforme narra Foucault, os modelos anglo-saxões, como os projetos do legislador e dos teóricos reformistas, utilizam um processo para singularizar a pena em sua duração, sua natureza, sua intensidade, na maneira como se desenrola. O castigo deve ser ajustado ao caráter individual e ao que este comporta de perigo para os outros. No tocante às divergências, podemos afirmar que o ponto diferencial dos modelos é no procedimento de acesso ao indivíduo, na maneira como o poder punitivo se aposta dele, nos instrumentos que utiliza para realizar a transformação. É na tecnologia da pena, não em seu fundamento teórico. Para os reformadores, o papel do criminoso na punição é reintroduzir diante do Código e dos crimes a presença real do significado, reativar desse modo o sistema significante do Código, fazer funcionar a ideia de crime como sinal de punição, e com essa moeda que o malfeitor paga sua dívida à sociedade. Diferentemente, nesses outros modelos anglo-saxões, o aparelho da penalidade corretiva age de maneira totalmente diversa. O ponto de aplicação da pena não é representação, é o corpo, é o tempo, são os gestos, as atividades diárias. A alma também, mas na medida em que é série de hábitos. O corpo e a alma, como princípios dos comportamentos, formam um elemento que agora é proposto à intervenção punitiva, ou seja, o que se procura reconstruir nessa técnica de correção não é tanto o sujeito de direito, que se encontra preso nos interesses fundamentais do pacto social. É o sujeito obediente, um indivíduo sujeito a hábitos, regras, ordens, uma autoridade que se exerce continuamente sobre ele e em torno dele, e que ele deve deixar funcionar automaticamente nele. Surge assim entre o indivíduo que é punido e o poder que pune uma relação bem peculiar. O agente de punição deve exercer um poder total, que nenhum terceiro pode vir perturbar. O indivíduo a corrigir deve estar inteiramente envolvido no poder que se exerce sobre ele. Nada mais é do que o segredo de autonomia no exercício do poder de punir. E aqui já chega ao final dessa nossa primeira aula. Resumidamente, Foucault esclarece que a divergência é a seguinte, e ele coloca a pergunta: cidade punitiva ou instituição coercitiva? De um lado, na chamada cidade punitiva, o funcionamento do poder penal é repartido em todo o espaço social como espetáculo, como discurso. Um poder de punir que agiria sobre todo o corpo social e terminaria não sendo mais percebido como poder de uns sobre outros, mas como relação imediata de todos em relação a cada um. Do outro lado, na instituição punitiva, haveria um funcionamento compacto do poder de punir pelas instituições disciplinares, com a ocupação meticulosa do corpo e do tempo do condenado, enquadramento de seus gestos, suas condutas por um sistema de autoridade e saber, gestão autônoma desse poder que se isola tanto do corpo social quanto do poder judiciário propriamente dito. O que a gente pode aprender aqui desse último capítulo? Que no final do século XVIII, nós encontramos 3 maneiras diferentes de organizar o poder de punir. Três tecnologias do poder, como chama Foucault. A primeira, que é o suplício, que se apoiava no direito monárquico, entendia a punição como um cerimonial de soberania. Ela utiliza as marcas rituais da vingança, que aplica sobre o corpo do condenado, e estende sobre os olhos de todos os espectadores um efeito de terror, ainda mais intenso por ser descontínuo e irregular, e sempre acima de suas próprias leis. A segunda forma é a tecnologia de poder, oriunda do projeto dos juristas reformadores, compreendia a punição como um processo para requalificar os indivíduos como sujeitos de direito. Utiliza sinais, não marcas, de representações, cuja circulação deve ser realizada o mais rapidamente possível pela cena do castigo. Além da aceitação deve ser a mais universal possível. Enfim, a terceira, calcada no projeto
de instituição carcerária, ou seja, nesses modelos de prisão, que são concomitantes, os modelos que eu citei aqui são concomitantes, também foram desenvolvendo de forma concomitante a reforma humanista do direito penal. Seria esse terceiro projeto, a punição é aprendida como uma técnica de coerção dos indivíduos. Ela utiliza processo de treinamento do corpo, não sinais constados que deixa, sob a forma de hábitos no comportamento. E ela supõe a implantação de um poder específico de gestão da pena, ou seja, há uma instância que controla a pena do acusado de acordo com o comportamento dele. Ou seja, o terceiro modelo é o que vai, né? A gente já sabe porque a gente está vivo, né? Já vivenciou toda essa experiência histórica. É o modelo da prisão. Não é o modelo dos reformistas, tampouco, né, do suplício. O modelo do suplício. Então, Foucault se pergunta como seria possível que esse terceiro modelo, a saber, o projeto de instituição carcerária, tenha prevalecido sobre os demais. E aqui eu vou acabar a aula e nós começamos no próximo encontro nosso, investigando por que o modelo prisional foi aquele que prevaleceu no mecanismo punitivo. Não foi o modelo do suplício, como foi superado, tampouco o segundo proposto pelos reformadores, que abominavam a pena de prisão. É isso. Vocês têm alguma pergunta? Essa parte final é um pouco mais truncada, assim, né? Mas é só para dizer, é só para ficar claro que existe a diferença de pensamento entre os ideais reformistas e aquilo que acontecia na prática nos modelos de prisão. E que acabou prevalecendo foi o modelo punitivo da prisão, que era, vamos dizer assim, o mais eficaz, o melhor para treinar e corrigir comportamentos desviados, esses criminosos, que são pessoas totalmente alheias e precisam ser reinseridas no contexto capitalista. É isso. Nenhuma pergunta, então? Então encerramos hoje.